E hoje no programa Mercado da Arte nós estamos recebendo Patrícia Bezerra, escritora. Seja muito bem-vinda ao nosso E programa. Nós estamos aqui ansiosos para saber um pouquinho sobre o teu trabalho, né, a tua escrita, como tudo começou. A gente agradece a oportunidade de estar conversando com você hoje aqui. a, a minha oportunidade de estar aqui com vocês também me enche de alegria. É um prazer estar aqui com vocês. E mais feliz ainda eu fico de estar falando do lançamento do meu livro, do Entre Tempos, que é fruto, né, de muitos anos de trabalho, de pesquisa sobre Maria Madalena, sobre essa personagem muito falada e ao mesmo tempo tão pouco conhecida, né? E esse livro nasce então como fruto dessas pesquisas, dessas buscas. E o que é que te motivou a iniciar esse trabalho de pesquisa sobre essa personagem, como você falou, tão especial da nossa história? Hoje eu tenho a sensação que a vida inteira, em alguma medida, me preparou para esse encontro com Maria Madalena. Ela acabou surgindo em um momento de ruptura na minha vida, com questões de ordem profissional, né? E foi então que abriu-se um espaço, né, para que eu compreendesse que faltava alguma coisa, que eu precisava encontrar algumas respostas e através da minha busca por Maria Madalena, essas respostas chegaram, né? Então não foi uma coisa planejada, mas foi uma coisa, foi algo muito sentido, muito orgânico mesmo, eu diria. É legal perceber, a gente consegue ver a diferença dos artistas que chegam aqui, cada um com uma trajetória diferente, né? Alguns encontram a escrita assim que se entendem por gente, e outros, como você está me falando, algo que acaba mudando na vida da gente, né? E se tornar isso uma obra é um caminho muito legal. Sim, e na verdade, eu não tinha, em princípio, eu não tinha a intenção de escrever esse livro. Mas, quanto mais eu pesquisava sobre Maria Madalena, e especialmente sobre o Evangelho, né, que leva seu nome, eu percebia a importância de se conhecer desse texto, de se conhecer um pouco mais. E eu pensava que ele poderia ser libertador, e curador para tantas pessoas quanto foi para mim. Então, escrever se tornou uma espécie de compromisso meu com as outras pessoas, para que elas tivessem a oportunidade de entender a importância desse texto e serem libertadas por ele. Você acaba compartilhando com as pessoas o que foi importante para você, né? Isso. Eu desejo, o desejo desse livro é esse, sabe? Que que essa luz, esse texto, ele é muito luminoso, é um texto muito luminoso, é um texto muito libertador e um texto que ficou escondido, enterrado durante séculos, né? Até o final do século XIX, não se sabia, não se acreditava que esse texto tivesse sobrevivido. Ele só foi traduzido na segunda metade do século XX. Então, ele é muito pouco conhecido mesmo. No Brasil, nós só temos um livro sobre ele em língua portuguesa. E me impressionava quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, a ausência de material. Eu precisei comprar livros em espanhol, livros em inglês para poder compreender. E eu pensei, nossa, o Brasil, a língua portuguesa precisa saber, precisa ter acesso a esse tesouro. A gente tem um tesouro, os antigos deixaram um tesouro para a gente como herança, né? A gente precisa acessar. Então, acabou que seu momento ali de pesquisa te fez perceber a necessidade que as outras pessoas também tinham em encontrar esse tipo de assunto, esse conteúdo, né? Sim, esse tesouro, ele, quanto mais compartilhado, mais valioso ele vai se tornar. Eu tenho certeza. Então, você acaba sendo uma pessoa que está na missão de fazer
esse tesouro chegar a muitas pessoas. E eu queria saber, Patrícia, como é que foi realmente o processo de escrita, assim? Você começou a pesquisa e aí até formar e ver aquilo se tornando um livro, quais foram os caminhos que você percorreu? Então, como eu te falei, escrever um livro, em princípio, não era uma intenção, mas também como fruto da minha busca por Maria Madalena, das minhas pesquisas, de algumas viagens a locais sagrados que eu fiz, eu tenho sido convidada para dar palestras, conferências sobre esse tema. E o meu método de trabalhar, de preparar essas palestras, essas conferências, é escrevendo. Concomitantemente a isso, há algum tempo eu tive contato com o mercado editorial através de um outro trabalho, que foi a tradução para o português de um livro espanhol, Legado de Maria Madalena, e conheci a minha editora, né? A gente manteve um contato, e uma conversa após uma palestra que eu dei, que ela assistiu, ela falou para mim, você precisa publicar, as pessoas precisam saber disso. Eu fiquei um pouco assustada, surpreendida, porque não era uma ideia que me passava pela cabeça, mas vamos amadurecer isso. Depois eu mostrei algumas coisas que eu tinha escrito preparando a palestra, e ela falou, olha, você tem um livro, você não tem o que fazer, o livro está pronto, a gente só precisa publicar. Então foi assim, foi um processo natural, né? Ai, que bacana. Natural. Que bacana. A gente vai aproveitar agora para ouvir um trechinho desse livro que está aí quase para ser lançado, e você vai ouvir agora. O Evangelho de Maria foi escrito em papiro, material comum para a produção escrita da época de sua redação. O texto foi preservado em códice, espécie de livro antigo onde se compilavam manuscritos. As condições do papiro descoberto em Acme não eram as melhores. Apresentava lacunas com várias seções esburacadas e bordas danificadas. Apenas fragmentos dispersos puderam ser recuperados, contudo, suficientes para possibilitar um vislumbre da mensagem contida ali. As falhas no manuscrito tornam o seu estudo um desafio. Apresentam-se como cicatrizes profundas deixadas por amputações históricas, causadas, sobretudo, pela intolerância. Apesar da dor da ausência, há um convite para superá-la, completando o que falta através de reflexões profundas sobre o que permanece presente. Para tanto, é preciso coragem. É preciso ouvidos para ouvir o que as vozes antigas não puderam nos contar, até agora. E esse foi um trechinho de Entre Tempos, um livro que a Patrícia já me disse aqui que está para ser lançado em breve, 22 de julho. Como é que está essa preparação para o lançamento? Estou feliz, um pouquinho ansiosa, querendo muito ouvir como as pessoas vão receber o texto, mas eu estou feliz, eu estou feliz, eu acho que o livro chegou num momento de amadurecimento dessas pesquisas, num momento de amadurecimento da minha vida, e o livro foi escrito com muito amor, com muito amor e com um desejo muito genuíno de agraciar os meus leitores, com o mesmo bem que esse texto me fez. É isso que eu queria saber, já respondeu, mas eu vou perguntar, qual é o sentimento que você quer mesmo que as pessoas sintam a receberem a sua obra, a terem esse contato com ela, lerem, o que é que você espera que as pessoas sintam, que as pessoas te digam sobre a tua obra? Bom, eu espero que elas sejam sempre sinceras, mas o meu desejo é que elas se sintam libertas. E aí, o lançamento agora, dia 22, né? Um livro que você disse que nem era para ser um livro, né? Mas no final virou um livro. E aí, essa parte editorial, para o lançamento, como é que foi esse processo para vocês escolherem essa data para o lançamento? Então, essa data é uma data muito especial, porque é o dia em que se celebra Maria Madalena no mundo inteiro, né? Bacana. Então,
o dia 22 de julho, para quem pesquisa, para quem estuda, para quem conhece Maria Madalena, é um dia muito sagrado, eu diria, né? Então a escolha foi por conta disso. E o processo editorial, assim, foi muito bonito também, porque é uma editora mulher editando um livro de uma autora mulher sobre o evangelho de uma mulher, né? Então, não é um livro só para mulheres, tá? Deixo bem claro. Os homens são tão convidados quanto as mulheres para fazer essa leitura. Acredito que eles vão se sentir muito libertos também. Mas foi um processo com a delicadeza típica do feminino, né? E a minha editora, Priscila Alt, é uma incentivadora, né, dessa escrita feminina, é também uma estudiosa de Maria Madalena. O processo editorial assim, foi cuidadoso, amoroso, diagramação capa, tá tudo muito bonito. Ah, que bacana. É importante a gente reforçar isso que você falou, né, de ter a escrita feminina sendo enaltecida, chegando a espaços, né, desses para você, principalmente que está aí em casa, perceber que existe mesmo escrita feminina, existem mulheres que já estão aí na jornada há muito tempo e que estão inspirando outras mulheres a começar a escrever, né, e encontrarem histórias que te inspiram, né, que fazem você escrever, assim como você criou esse livro e se motivou a escrever, né? Sim, e esse livro, sabe, ele tem um subtítulo, né, ele se chama Entre Tempos, Reflexões filosóficas sobre o Evangelho da Grande Dama do Cristianismo. E esse subtítulo foi escolhido porque, enquanto alguém que nasceu no mundo cristão ocidental, como eu, como você, eu particularmente sempre senti falta de uma personalidade feminina que tivesse voz dentro desse mundo, né? A gente cresce ouvindo falar, celebrando, vendo personalidades masculinas nas igrejas, nos templos, que certamente são dignos de honra, mas as mulheres me pareceram sempre muito debaixo de uma sombra. E Maria Madalena vem, né, com esse texto onde ela fala. É uma mulher que fala entre os homens. E mais do que isso, é uma mulher que é ouvida, né? Então, por isso, esse subtítulo da Grande Dama do Cristianismo, porque foi uma mulher que fez diferença e faz nesse cristianismo ocidental em que estamos inseridos e sobre o qual a gente, no fim das contas, sabe tão pouco. É trazer à tona a ação que muitas vezes, né, é esquecida. E, Patrícia, muito obrigada por compartilhar com a gente também o seu trabalho. A gente fica muito feliz em poder, né, te receber e falar um pouco sobre esse tema que, como você falou, é tão pouco estudado e você fez esse trabalho magnífico e fica todo mundo convidado aí para o lançamento dia 22, é isso? Dia 22 de julho, na Livraria Leitura do Shopping Guatemi, às 18h30. Vou ficar muito feliz de receber todos vocês lá. É isso, Sofia. O convite é estendido a você que está nos assistindo. E, Patrícia, muito obrigada. Sucesso no seu lançamento, no seu livro. Muito obrigada.